11 anos se passaram desde que eu comprei o meu primeiro SSD. Na época era um Corsair Force GT de 120 GB, custou ali uns R$400, para vocês terem ideia do quão era cara essa novidade. Eu lembro de chegar na faculdade que eu fazia e fazer um trabalho em grupo mostrando como um SSD era rápido. Eu ligava a máquina ali e simplesmente botava muito rápido o PC. E eu podia abrir os vários programas ali instantaneamente assim que entrava na tela do sistema operacional. Todo mundo ficou impressionado, porque a realidade eram os HDs. Tá? Quando veio o SSD SATA, ele revolucionou não só, porque agora ele grava 500 megabytes por segundo, o tempo de resposta era o principal diferencial. E isso faz com que você tenha uma responsividade maior no sistema. De lá para cá muita coisa melhorou, a tecnologia foi se aprimorando, os produtos foram ficando muito mais baratos, de forma que hoje, com aqueles mesmos R$400 que eu comprava 120 GB, hoje eu compro de 2 terabytes no AliExpress. E de 1 terabyte sobra uma grana aqui no Brasil. Então o negócio está muito popular por conta disso. HD tem ficado mais para armazenamento em massa, ainda é utilizado, mas PCs domésticos têm dado uma boa diminuída, né? E esse formato SATA 2,5 polegadas também tem ficado assim, porque o M2 NVMe assumiu esse posto por conta de ter várias vantagens, uma delas, performance, é muito claro. Você tem modelos que pegam ali de 2.000, 3.000 megabytes por segundo até 14.000 megabytes por segundo, enquanto ele pega 500, 600 megabytes no máximo ali. E o preço tem sido muito convidativo nos M2 também, além dele ser mais compacto, não usar cabos, enfim, várias vantagens. E aí vem a pergunta desse vídeo que eu pretendo responder com os testes. Ainda vale a pena comprar um SSD SATA em 2023? Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao canal Preparaio Hard, trabalho com reviews há mais de 10 anos. Esse aqui é o KingSpec P3 1TB SATA 3 que você encontra no AliExpress. O preço dele é o principal diferencial quando você olha ali na página. A versão de 1 TB, tem vários disponíveis, né? Mas a de 1 TB você paga aproximadamente R$156 com os cupons de desconto. Esse preço pode variar conforme o momento do dólar, enfim. Que é um preço no mínimo interessante. Cara, R$150 para ter 1 TB. Um HD de 1 TB custa mais do que isso aqui no Brasil. E esse aqui é um SSD, então vale a pena? Mas os NVMe M2, aí nós temos uma questão para ser avaliada aqui, tá? Se você ver, ele tem as versões a partir de 128 GB, que custam uns 50 e poucos reais, é muito baratinho, até o de 2 TB, tá? Agora, Lucas, será que vale a pena? SSD, assim, tem qualidade ou não? Pessoal, nós temos uma situação aqui que é o seguinte, nesses modelos mais de entrada, especialmente o SATA, tem tido muita variação de componentes, tá? Se eu desmontar o meu SSD aqui, eu poderia falar, olha, ele está vindo com a NAND tal, controladora tal, mas isso não importa muito. Por quê? Você pode comprar um igual, vir com outra NAND e com outro controlador. Então, se você entrar no site da KingSpec, por exemplo, eu fiz isso aqui, eles sequer dizem qual é o TBW do SSD, que é a quantidade total de bytes gravados. Então isso é incerto justamente por conta da troca constante de NANDs e de controladoras que aqui é utilizado. Eu costumo falar para as pessoas, esse tipo de produto é um produto de entrada para atender uma necessidade específica. Por exemplo, eu tenho um PC muito antigo, um notebook muito antigo, eu quero colocar um SSD para dar boot no sistema operacional, para instalar os meus programas. Ele atende essa necessidade, ele é barato para fazer isso. Agora, infelizmente, nós não conseguimos ter o padrão de qualidade mínimo para ter uma solidez nos componentes. Então aqui há muita variabilidade. Se você estiver pensando em pegar um desses, esteja ciente disso. Ele é barato. O teste inicial, pessoal, é o SLC Cache. O que acontece? O SSD ele tem NANDs baratos, né? Afinal, 1 TB por R$150, né? Então eles estão usando NANDs TLC. Hoje em dia a maioria dos SSDs usam TLC também. Só que a TLC nativa, ela grava numa velocidade menor do que normalmente eles rotulam o SSD. Então, por exemplo, no NVMe, a TLC normalmente grava ali em 1 GB por segundo, 2 GB por segundo. Mas eles informam ali, olha, esse aqui pega 7400. Como é que eles fazem isso? Eles pegam essa NAND e reprogramam ela para gravar em 1 bit apenas, que seria o SLC Cache. Com isso,
uma NAND inferior grava numa velocidade muito maior. Depois eles vão reprogramando para voltar a ser TLC. Isso faz com que você possa entregar mais performance em atividades curtas, que é o quê? Uma gravação esporádica que eu faço, ao invés de gravar na performance original, eu gravo muito mais rápido, tá? Sem prejudicar o espaço em disco aqui. Então, se você vê o teste sustentado, a gente observa aqui que o KingSpec P3 1TB ele começa a gravar próximo dos 500 MB por segundo até alcançar a marca de 154 GB gravados de forma ininterrupta. Se eu parar a gravação aqui, passar um tempinho e gravar de novo, ele volta a gravar alto ali. Mas ele já tem uma gravação, vai ter uma gravação um pouco menor por conta de já ter enchido esse buffer. Depois disso ele cai e vai gravar diretamente no seu TLC por volta de 130, 140 MB por segundo. E lá para o meio da gravação dos 500 GB ele começa a oscilar ali na casa dos 70, 80 MB por segundo, tá? Essa é a gravação real do SSD. Ele é rápido no começo, depois ele cai. Isso acontece com 99% dos SSDs. E tem produtos até piores. Você pega, por exemplo, o A400 da Kingston, que é muito famoso aqui no Brasil. Cara, ele grava assim, tipo uns 10, 15, 20 GB e já cai. E fica numa velocidade até pior que um HD. Eu já mostrei isso pra vocês aqui no canal. Lá em 2017 eu fiz um vídeo falando que aquele era o não indicado por conta da performance muito baixa, tá? Então você vê que nesse aspecto, essa unidade até que saiu bem para um SATA barato, tá? Para um SATA barato ele saiu bem. Mas eu não posso garantir que o que você vai comprar vai ter esse mesmo comportamento, porque pode ter a variação de NANDs e controladoras, tá? E isso é uma situação meio complicada, tá? Então você paga barato, mas pode ser que seja um pouquinho diferente do que está aqui. Em termos de temperatura, cara, nenhum problema. Eu nem mostrei o teste aqui porque ficou em 32 graus. Eu não sei se o sensor estava bem ajustado, mas ele sequer esquentou. Eu colocava a mão aqui e não sentia nenhum tipo de calor na unidade, tá? Nos testes práticos, assim, pessoal, eu comparo com os SSDs porque acho que faz sentido comparar com os NVMe M2, afinal você encontra preços muito próximos às vezes, tá? Mas a comparação que seria, entre aspas, justa, que seria com outro SSD SATA que tem DRAM Cache, que é o Crucial MX, e contra um HD convencional. E realmente, cara, você vê que em relação ao HD convencional, a discrepância é muito grande. Então, compensa, eu tenho uma máquina antiga, compensa dar um upgrade no SSD. Ou um videogame, eu tenho um PlayStation 4 Pro, usando um HD. Quando você vai para um SSD, você melhora o tempo de inicialização, de abertura dos jogos, enfim. Agora, em relação aos NVMe M2, cara, a performance é lá em cima. Escrita sequencial também bem maior. Agora, o que faz muita diferença no sistema operacional é a leitura e escrita aleatória de arquivos pequenos. O HD chega a ser quase 30 vezes mais lento que um SSD desse, tá? Então você vê que no sistema operacional existe uma diferença muito grande para os NVMe? Existe uma diferença mensurável. Mas quando você sai de um HD para um SSD SATA, já melhora demais, tá? Então faz sentido você usar hoje para sistema operacional um SSD. Em escrita aleatória é bizarro, cara. O SATA chega a ser 130 vezes mais rápido que um HD convencional. É muita diferença, cara, tá? E você vai ver que vários dos NVMe M2 são mais rápidos, mas eles não chegam a ser tantas vezes mais rápido em relação ao que foi ali o HD, tá? Em Crystal Disk Mark, nós vemos ali a leitura sequencial, ele chega a ficar no nível do Crucial MX, está saindo bem, né? E escrita sequencial também, tanto leitura quanto escrita. A do Disk Benchmark mostra o progresso do SSD ao longo de um tempo, a gente vê que ele se mantém estável, apesar de estar lá embaixo nos testes, né? Afinal é o mais de entradinha aqui, mas ele consegue uma boa estabilidade sem oscilações ao longo do tempo, então indica que ele não está tendo nem thermal throttling, nem uma redução severa do SLC cache. Leitura sequencial, a mesma coisa, mas muitos de vocês querem saber justamente isso. Eu estou usando um HD antigo, eu penso em colocar um desse baratinho para ver como é que melhora na transferência de arquivos ali. Transferindo uma ISO de 6.30 GB, a gente vê que um SSD Gen 4 faz em 2 segundos, os Gen 3 faz em 3, 4 segundos, ele faz em 14. Então você vê, cara, é diferente. É mais lento você ter um desse, mas também você está pagando menos. Agora, em relação ao HD que faz 30, então ele está fazendo na metade do tempo de um HD.
Agora, na transferência de múltiplos arquivos, que é aquilo que eu falo para vocês, da leitura escrita aleatória, cara, a discrepância é muito maior em relação ao HD. Ele está fazendo em 21 segundos no nível de alguns NVMe M2, tá? Então, nessa parte de transferência, ele saiu bem. E aí a gente chega ao final do vídeo, e muitos de vocês querem saber a minha opinião sobre um SSD desse, SATA. Cara, normalmente eu não tenho recomendado mais para as pessoas partir para um SATA, tá? Até porque o NVMe M2 ele tá muito mais acessível hoje em dia do que era antes. Na própria loja da Kingspec, você encontra a versão M2 NVMe de 3.000 e poucos megabytes por segundo por 15, 20 reais a mais que ele. Então, compensa você hoje partir para um M2. Agora, tem um ponto que é importante de comentar, nem todo mundo tem um slot M2 disponível. Tem muitas pessoas com máquina antiga que não tem esse tipo de tecnologia, ou por exemplo, videogames mais antigos como PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, que usam um HD de notebook, né? Então você troca por um SSD e aí você consegue melhorar o tempo de carregamento dos jogos usando um SSD. Para essas pessoas não adianta falar, o NVMe M2 é melhor, você não pode nem usar. O SATA ainda tem o seu público, máquinas antigas, que precisa de algum upgrade e a pessoa não quer colocar outro HD que às vezes nem acha direito, ou às vezes acha só usado, né? Então o SATA continua tendo o seu diferencial, continua tendo o seu mercado, mas para outras pessoas normalmente eu tenho indicado o M2 NVMe por suas várias vantagens e o preço muito próximo. Agora um ponto importante que eu quero comentar com vocês, o meu segundo SSD, que foi um Kingston, um A400, não lembro agora o nome dele, mas eu utilizei ele por uns 6 ou 7 anos, depois vendi e continuou sendo utilizado na máquina de um parente meu. Cara, eu nunca tive um SSD SATA com defeito, nunca. Agora, um M2 NVMe já foram 5. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, se não viu, apareçam lá, tá aparecendo aqui no cantinho o vídeo, tá? O que acontece? Eu tenho algumas hipóteses sobre isso. O SATA ele fica num corpo aqui, ele tá dentro de um invólucro, né? E o M2 NVMe ele está com os componentes expostos às NES dos controladores e ligado diretamente na placa-mãe, onde você tem muito calor, enquanto que aquele está isolado. Geralmente ele vem uma baia específica para HDs e SSDs, ele fica isolado do PC, né? E o M2 NVMe não, ele está geralmente próximo da placa de vídeo, próximo do VRM, enfim. E aí ele pode ter problemas de estática ou queimar, esquentar demais e acaba causando algum tipo de problema, tá? Bom, não significa que, lógico, o SATA não dá problema, é lógico que dá, tá? Mas essa foi pelo menos a minha experiência. Então eu ainda continuo sim indicando os M2 NVMe pelas suas várias vantagens, tá? E o Kingspec, pessoal, SATA só para aquele caso muito específico, tá? Ciente que você tem uma grande variedade de combinação de componentes aqui, então a performance pode ser um pouco diferente do que você está vendo aqui, tá bom? Isso não é só dele, você vai pesquisar o X-Ray Disk, cara, seguem a mesma ideia, tá? Então não tem um componente fixo ali, vai sempre alterando conforme a demanda, tá bom? Bom, deixa aqui na descrição tanto o P3 SATA quanto o NVMe M2, tá? Para que você possa conferir. E para quem pretende dar um upgrade de uma máquina antiga, mesmo SATA vale muito a pena, faz muita diferença. Quem nunca utilizou um SSD SATA, utilize, depois comente aqui nos comentários para vocês verem o quanto isso aqui faz diferença, melhora muito a máquina. Por mais que a máquina às vezes é uma máquina high-end, se não tiver um SSD, parece que você está usando um Pentium, parece que você está usando um negócio de 10 anos atrás, tá? Faça um teste, comente aqui nos comentários. Um grande abraço, muito obrigado e não se esqueça de conferir nossos grupos de promoções. Sempre que entra em promoção, vocês recebem em primeira mão por lá. Valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo. E SATA provavelmente vai continuar sendo utilizado pelos próximos 10 anos, mas a tendência é que M2 NVMe assuma o posto de primeiro lugar aí. Valeu!